Já foram vários nomes aí que perderam, né, os seus direitos eleitorais, não vão poder concorrer nas eleições do ano que vem. Mas eu queria saber da sua opinião. Essa atuação do presidente Lula, agora do presidente Emmanuel Macron, pode ajudar a superar essa crise política na Venezuela e, enfim, termos eleições limpas? Será que a Venezuela também está preparada para receber essas autoridades internacionais e garantir um pouco mais de transparência a esse processo eleitoral? Muito boa noite, seja bem-vindo. Oi, Ítalo, boa noite. É algo muito difícil de especular, a gente só vai saber de fato no ano que vem. Poderia até falar que vai adiantar ou que não vai adiantar e chega lá e acontece tudo diferente. Mas eu acredito que isso é, acima de tudo, uma sinalização de boa vontade das duas partes, porque tanto os países da CELAC, ou seja, esses 33 países que fazem parte da América Latina e do Caribe, quanto os países da União Europeia, o que eles querem com essa cúpula que começou ontem em Bruxelas? Uma reaproximação. Eles querem se reaproximar comercialmente, politicamente, e há alguns temas, que são três principais, nos quais não tem muita concordância. Um deles acontece em solo europeu, ou seja, é a posição de grande parte desses países em relação à guerra na Ucrânia. Outro tema é sul-americano, e aí vem Venezuela. E o terceiro é global, em relação ao meio ambiente. Então eu acredito que quando acontece uma reunião entre esses países, Colômbia, Brasil, Venezuela, tanto com representante da oposição, quanto com vice-presidente do país também, que recebeu uma autorização especial para estar lá, mais Argentina, mais um representante da União Europeia, isso mostra, acima de tudo, uma boa vontade, pelo menos diminuir uma dessas três diferenças. A União Europeia ela tem ali alguns valores que são pilares da sua existência: direitos humanos, democracia, meio ambiente, livre comércio. E não existe como o presidente Lula defender, por exemplo, uma volta da Venezuela ao Mercosul, ao mesmo tempo que ele está discutindo um acordo de cooperação com a União Europeia, e a Venezuela é o que ela é hoje. Então, é algo que, se vai haver uma aproximação, é algo que precisa ser feito. Você acabou de adiantar aí, tem um debate também econômico muito sério acontecendo agora em Bruxelas, né? Acordos entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula já fez aí uma série de críticas, né, a algumas imposições feitas pela União Europeia. A partir do que já aconteceu lá em Bruxelas, você observa que o saldo é positivo? Dá para melhorar essa relação entre Mercosul e União Europeia? Ítalo, eu acredito que sim. Acho que já começou a melhorar só pelo simples fato de haver diálogo. Havia 8 anos que não acontecia uma cúpula como essa, reunindo 60 países, é um número muito grande. Então, é interessante para os dois lados que esse acordo vá para frente. A gente está falando aí não só de um acordo comercial de 125 bilhões de dólares só nos próximos 15 anos para a economia brasileira, mas de um acordo de cooperação, e o maior acordo de cooperação da história do planeta. Nunca foi feito um acordo tão ambicioso, que não envolve só bens, mas também serviços, licitações, ou seja, as empresas brasileiras poderiam participar de compras dos governos da Europa e vice-versa também, mas, é claro, você tem setores, tanto lá quanto aqui, que seriam prejudicados, como, por exemplo, o agro europeu e alguns setores da indústria brasileira que deveriam aí ganhar competitividade para conseguir concorrer com a indústria europeia. Mas acredito que, como um todo, quem sai ganhando é o consumidor, tanto de um lado quanto do outro, que vai ter o melhor produto pelo menor preço. Aí é óbvio que você tem setores pressionando aí para que esse acordo não vá para frente, e é isso que o presidente Lula aí tem o desafio de discutir e de convencer a União Europeia que ele está responsável em relação ao meio ambiente, que é algo que não acontecia no governo anterior. Urian, em relação ainda a essas viagens do presidente Lula, ele vem sendo bastante criticado pela oposição, não só pelas viagens, mas pelos gastos dessas viagens, e tem até parlamentar apresentando o projeto de lei defendendo que, quando o presidente viajar, ele fique hospedado nas embaixadas do Brasil nesses países. Já o governo, os governistas argumentam que essa é uma discussão muito vazia,
que o dinheiro, né, que o Brasil consegue atrair de investimentos nem se compara ao que é gasto durante essas viagens. Queria saber da sua opinião. A razão para a reclamação da oposição em relação a esses gastos dava para diminuir ou é uma pauta aí que a oposição deveria ter colocado logo em segundo plano? Eu acredito que é algo a ser discutido sim, porque o Brasil é um país no qual deveria haver mais respeito ao dinheiro público, que é dinheiro dos nossos impostos, mas, por outro lado, o presidente Lula ele tem, pelo menos, demonstrado disposição a apagar o fogo que foi colocado durante os últimos 4 anos. O Brasil conseguiu brigar com o mundo inteiro. O Brasil conseguiu finalizar as negociações que tinha com a Europa nesse acordo em 2019, mas não foi para frente por conta da postura negacionista do Jair Bolsonaro em relação ao desmatamento, ao meio ambiente. O Brasil conseguiu brigar com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. O Brasil conseguiu brigar com os Estados Unidos, inclusive parece até uma piada a gente falar isso, mas o governo Bolsonaro, depois que o Trump saiu do governo e o Biden entrou, chegou a ameaçar os Estados Unidos com pólvora. Você está ameaçando aí as forças armadas mais poderosas do mundo, dizendo que quando acabasse a saliva ia ter que partir para a pólvora. O Brasil conseguiu brigar com a Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial de produtos industrializados. Então, é óbvio que o presidente Lula ele tem que reaproximar o Brasil não só desses países, mas também dos organismos multilaterais. Mas isso não significa que essa reaproximação, essa busca pelo protagonismo brasileiro tem que ser feita sem respeito ao dinheiro público. Então, todo tipo de viagem é bem-vinda, se for trazer algum tipo de benefício comercial para o Brasil, mas é claro, respeitando o gasto. Você não precisa ir levar, às vezes, tantas pessoas, ficar no hotel caríssimo, 5 estrelas, se tem uma embaixada para ficar, mas realmente é um custo que a gente precisa ser olhado com cuidado, mas que inevitavelmente a gente vai ter se quiser se inserir internacionalmente.